Olá, meu nome é Júlia e hoje eu vou apresentar o trabalho denominado Professores Iniciantes de Escolas de Educação Infantil da Rede Pública em Curitiba. Fatores que interferem na ação pedagógica. As autoras são Júlia Palermo Lopes, Vanessa Aparecida Guimarães e Alboni Marisa Dudek Pianovski Vieira. Introdução. Esse trabalho é fruto de um projeto de iniciação científica que foi iniciado no segundo semestre de 2022 e finalizado no ano de 2023. Ele busca compreender quais são as dificuldades que são enfrentadas pelos professores iniciantes que atuam na rede pública da cidade de Curitiba. Vale ressaltar que professores iniciantes aqui nesse trabalho foram considerados aqueles que têm até 5 anos de experiência a partir da sua formação. Então, o início da carreira docente é uma fase turbulenta na vida profissional de um professor, pois é nela que o indivíduo aprende na prática como ser um educador. Objetivos. O objetivo geral desse estudo foi investigar os fatores que interferem na ação pedagógica de professores iniciantes que atuam em escolas de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. E os objetivos específicos foram: primeiro, contextualizar a educação infantil na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Segundo, investigar o que as pesquisas acadêmicas apontam sobre os fatores que interferem na ação desses professores que atuam na educação infantil. Terceiro, conhecer as percepções desses professores iniciantes que atuam nas escolas de educação infantil da rede pública sobre os fatores que interferem na ação pedagógica deles. E, por fim, identificar como os fatores interferentes contribuem para a construção da profissionalidade docente deles. Materiais e método. Primeiramente, foram pesquisadas teses, dissertações e artigos científicos na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e também no portal de periódico da CAPES. E essas teses, dissertações e artigos serviram como embasamento teórico sobre o conceito de professor iniciante, o papel da docência, a constituição da identidade do professor e também histórias de vida de professores. Após essa pesquisa bibliográfica, nós fizemos entrevistas com 5 professoras iniciantes que atuam na educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Após essas entrevistas, foi feito o estudo e a categorização dos dados coletados nelas. A fim de analisar os resultados que foram encontrados na nossa pesquisa, nós dividimos eles em 3 categorias, sendo que a primeira categoria foi História de Vida, e ela buscou entender quais as motivações das entrevistadas para a escolha da profissão docente. Então, aqui, as professoras responderam com mais incidência aqui: o sonho de ser professora desde a infância e contribuir para mudanças na sociedade foram os motivos que mais influenciaram elas na escolha da profissão docente. Já na segunda categoria, que foi denominada profissão docente, ela permitiu que a gente compreendesse quais são as dificuldades que as professoras encontram nos seus cotidianos e de que maneiras elas conseguem superar esses obstáculos. Então, as incidências que mais apareceram foram falta de profissionais, e isso é algo que influencia muito, né, no dia a dia do professor, porque se falta um professor, desfalca o time, e aí a gente fica meio sem saber o que fazer em alguns momentos. Também falta de motivação por parte dos colegas docentes. Isso é algo que também influencia muito, porque um professor, querendo ou não, ele tem que sim ter motivação e tem que estar inspirado, tem que estar animado para conseguir ir para a sala de aula, senão as coisas parecem que não dão certo. Também muitos alunos com necessidades especiais na mesma sala de aula. Isso é algo que tem sido bastante falado, principalmente em relação à inclusão, porque é difícil você ter muitos alunos de inclusão dentro da sua turma, assim, você ter
uma formação continuada nesse assunto, e muitas vezes você já tem muitos alunos e aí tem mais alunos de inclusão, então fica mais difícil ainda. Famílias que enxergam a escola como um depósito, tem pais que enxergam a escola realmente como um depósito e acham que a professora está ali não para ensinar, mas sim só para cuidar das crianças. E a desvalorização do professor de educação infantil, que é visto apenas como um cuidador, que vai muito de encontro com essa visão da escola como um depósito de crianças. A terceira categoria foi denominada Constituição Profissional, e ela apresenta como a superação dessas dificuldades tem constituído essas entrevistadas como profissionais docentes. Então, as entrevistadas responderam que elas têm mais disposição para o enfrentamento dos desafios que elas encontram dentro da escola, elas têm mais vontade de fazer a diferença na sociedade, e também disseram que estão se tornando profissionais mais maleáveis em relação às dificuldades que elas enfrentam nos seus cotidianos. Considerações finais. Então, ao final da análise de todos os dados que foram coletados nas entrevistas, nós podemos concluir que há sim veracidade dos estudos teóricos anteriores, que demonstram que essa primeira fase da carreira docente realmente é um período muito desafiador na vida de um professor. Também pudemos perceber a importância do alinhamento da gestão escolar com os seus professores, principalmente os mais novos, para que as dificuldades sejam reportadas e resolvidas com maior facilidade. Outra coisa que também a gente percebeu bastante, inclusive, foi a importância do auxílio de professores mais experientes para sanarem possíveis dúvidas e direcionarem o professor iniciante, porque muitas vezes acontece um egoísmo, assim, da parte de professores mais experientes, que não querem compartilhar as suas experiências, e o professor iniciante precisa disso, ele precisa aprender com esses professores que já são mais velhos na carreira. E, além de tudo isso, as entrevistadas demonstraram que, mesmo com todas as dificuldades que elas enfrentam em seus cotidianos, o amor que elas têm pela profissão docente faz com que elas queiram solucioná-las da melhor maneira possível. Essas são as nossas referências. Como dito anteriormente, nós utilizamos trabalhos que pesquisamos no portal de periódicos da CAPES e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações.